Primeiro, o que é juros? Juros nada mais é do que a remuneração do fator de produção capital. Do fator de produção capital. Se eu sei que a melhor definição para mim que existe até hoje é a definição de capital, é a definição de trabalho acumulado, e essa definição é do Papa Leão XIII, se capital é trabalho acumulado e juros é remuneração do fator de produção capital, eu sei que juros nada mais é do que a remuneração desse trabalho que foi acumulado. Então, toda vez que perguntar para você juros, não tenha dúvida, é simplesmente a remuneração do fator de produção capital. Ah, Edilson, algumas pessoas falam que é o preço do dinheiro. Eu não concordo muito com essa afirmativa, mas tem algumas pessoas que falam é o preço do dinheiro. Por que eu não acredito que seja o preço do dinheiro? Porque eu acredito que o preço do dinheiro é taxa de juros. Entendeu? Taxa de juros, aí sim. Se você falar, não, taxa de juros, aí sim é o preço do dinheiro. Mas juros nada mais é do que a remuneração do fator de produção capital. Taxa de juros é o preço do dinheiro. E como que é? É a relação... Gente, pega caderno, caneta e vai anotando essas coisas, tá? Relação entre juros e capital. Então, eu tenho juros dividido por capital. Dividido por capital. É a relação entre juros e capital. Nada mais do que isso. Edilson, e aí, como que eu formo essa taxa de juros? Vou colocar aqui, ó. Como se forma a taxa de juros? O processo de formação da taxa de juros é simples. A taxa de juros ela vai ser uma função do risco. O que é o risco? A chance da pessoa não me pagar. E eu estou falando de risco de crédito. Do custo de oportunidade, ou seja, quanto que a pessoa poderia ganhar se ela não tivesse emprestando esse dinheiro para determinada pessoa. Da remuneração que a pessoa quer ter, né, do retorno que a pessoa quer ter, da inflação e dos gastos que essa pessoa vai ter para fazer essa determinada operação. Então, a taxa de juros nada mais é do que uma função. Como assim? A taxa de juros ela tem que ser grande o suficiente para remunerar pelo menos a inflação. Não tem sentido nenhum eu emprestar um dinheiro para você e receber menos do que eu emprestei para você em termos reais. Então, a taxa de juros ela tem que ser suficiente para cobrir pelo menos a inflação. Mas também existe o risco da operação. Então, a taxa de juros ela tem que ser grande o suficiente para cobrir a inflação e o risco. Mas também tem o que a pessoa poderia estar fazendo com aquele dinheiro. Imagina o seguinte, se eu chegasse para você e pedisse emprestado 10 mil reais, fala assim, ó, empresta 10 mil reais, aí você vai pensar o seguinte, olha, qual que é a inflação que vai ter nesse período que o dinheiro vai ficar na mão do Edilson? Então a taxa de juros tem que ser suficiente para cobrir a inflação. Qual que é o risco do Edilson também pagar? Então a taxa de juros tem que ser suficiente para cobrir o risco. Qual que é o custo de oportunidade? Quanto que eu poderia estar ganhando se eu não emprestasse esse dinheiro para o Edilson? Eu teria algum retorno. Qual que é o retorno que eu quero ter nessa operação? Então, a taxa de juros tem que ser suficiente para cobrir todo mundo mais o retorno que eu quero ter. Além disso, eu vou ter que fazer um contrato, vou ter que registrar esse contrato, possivelmente vou ter que protestar essa pessoa. Então, qual que é o gasto que eu vou ter com essa determinada pessoa para fazer essa operação de crédito? É assim que se forma a taxa de juros. Qualquer pessoa, na hora que ela vai definir a taxa de juros que vai cobrar, ela vai pensar nesses caras aqui, na inflação, no risco, no custo de oportunidade, no retorno e no gasto. Aí você tem que entender por que a Crefisa cobra mais caro. Simplesmente a pessoa não entende o básico de matemática financeira. Ou seja, a taxa de juros ela tem que ser suficiente para cobrir o risco também. E o que é o risco? Se a Crefisa está emprestando para crédito para negativado, você assiste a propaganda dela, está lá escrito assim, crédito para negativado. Ou seja, o risco desse cara não pagar, quando eu empresto dinheiro para uma pessoa, quando eu for cobrar essa pessoa, o que eu posso fazer? Eu posso negativar essa pessoa. Mas eu já estou emprestando esse dinheiro para uma pessoa que já está negativada. Ou seja, negativar não resolve nada para essa pessoa. Porque ela está negativada e quer continuar pegando dinheiro emprestado. Então a taxa de juros da Crefisa tem que ser mais alta do que a taxa de juros dos outros locais. Por quê? Porque o risco de operação dela é muito maior do que as outras empresas. A inflação é a mesma? Mas ela está trabalhando com um grupo que o risco é muito maior. Ela empresta dinheiro para quem já está negativado. Se ela empresta dinheiro para quem já está negativado, a taxa de juros tem que ser maior. O custo de oportunidade aí é a taxa Selic, né, básico, o que a pessoa poderia ganhar, o retorno que o empresário quer ter, né, ou o lucro que ele quer ter nessa determinada operação e os gastos que ele vai ter. Os gastos que a Crefisa tem é muito maior do que o gasto de uma empresa normal tem. Por quê? Porque esse cara já está negativado. Ela vai ter que negativar e ainda encontrar outras formas de
de cobrar desse determinado cliente. Então, eu sei que a taxa de juros da Crefisa vai ter que ser mais alta, por quê? Porque o risco dela é maior e os gastos que ela vai ter com essa pessoa é maior. Simples assim. Então, Edilson, então quer dizer que ela pode cobrar os 22% ao mês? Não. Ela não sei se ela deve ou não deve cobrar a taxa de 22% ao mês. Eu estou falando para você que o processo de formação da taxa de juros vai passar por todos esses fatores aqui e o risco é um fator importante e os gastos que a empresa vai ter para obter aquele bem também é um fator importante. Então, você tem que ficar atento a isso na hora de você fazer o seu laudo. Edilson, então eu vou ter que justificar. Não, o seu papel ali é atentar a vida da Crefisa. Mas você tem que saber e você tem que orientar o cliente que isso existe.